Está começando o programa Hora da Profecia. Esse é o seu programa de estudos bíblicos que realizamos aqui semanalmente através do canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Serrinha dos Pintos. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre eventos finais. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, nós estamos aqui ao vivo. Hoje o programa está sendo gravado de forma diferente devido a problemas técnicos e será postado, né? Você, quando estiver assistindo isso aqui, o programa não está mais ao vivo. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série maravilhosa dos estudos eventos finais. O que é isso? O que é que a Bíblia fala sobre acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos desse planeta, né? É sobre isso que nós estamos aqui estudando. Toda terça-feira, a partir de 8 horas da noite, você é nosso convidado especial a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo e também a deixar um like, que isso aí vai ajudar muito o crescimento do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema controverso, hein? Nós vamos discutir um pouquinho sobre o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que adoram Jesus Cristo. Esse é um tema bem controverso no meio evangélico. Algumas pessoas acreditam nele de maneira diferente, né? E aí a gente está aqui para ler a palavra de Deus e ver o que a Bíblia fala sobre isso e como isso ocorrerá ali no final dos tempos da humanidade, o que nós chamamos de tempo do fim. Quem está aqui comigo mais uma vez para responder algumas perguntas é o meu querido irmão Caleb. Olá, boa noite, Diego, boa noite para você, ou bom dia, quem sabe, não sei exatamente o momento que você está assistindo pelo YouTube, mas você que está acompanhando pela rádio VSFM, boa noite para você que está nos acompanhando e seja bem-vindo ao programa Hora da Profecia. Iremos hoje estudar um tema, como o Diego bem disse, muito importante, que é o derramamento final do Espírito Santo sobre a igreja, né, sobre o povo de Deus. É um tema muito importante para nós hoje que vivemos no tempo do fim, né, e cremos que somos aí eu particularmente creio que somos a última geração que, se Deus quiser, se Ele nos permitir, veremos a volta de Jesus. É um tema muito importante para nós hoje, né, que é o tema que nós conhecemos como chuva serôdia ou derramamento do Espírito Santo. Então pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar esse tema hoje. Caleb, esse tema, né, como a gente mencionou, é um tema que tem muita controvérsia aí, tem gente que acredita bem diferente, mas nós estamos aqui para entender o que é o derramamento do Espírito Santo, como é que isso acontece. Tem muita confusão aí no meio religioso sobre isso, algumas pessoas interpretando completamente errado o que está, né, ali, se está possuído pelo Espírito Santo de Deus. Caleb, antes de iniciar o estudo, eu quero aqui oferecer um presente a você que nos acompanha. Olha só que maravilha. Você pode adquirir essa revista, na verdade é um guia de estudos bíblicos, que foi produzido pelo Dr. Rodrigo Silva, intitulado Evidências. Você pode adquirir completamente grátis acessando o site biblia.com.br, Caleb. Esse aqui é um presente da Rede Novo Tempo para você. Vai lá no site biblia.com.br/curso. Você vai preencher um formulário e vai receber não só esse, mas também outros estudos. E mais uma vez, como eu gosto sempre de mencionar, é completamente grátis. Caleb, sem enrolação, agora eu quero que você faça uma oração para a gente continuar o nosso estudo. Perfeito. Então vamos orar. Você que está em casa, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos muito gratos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Agradecemos pela nossa vida, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, através da rádio ao vivo ou através do canal do YouTube. Que o Senhor possa alcançar as vidas que estão nos acompanhando. Abra nesse momento, Jesus, nossa mente, nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra que o Senhor nos deixou. E esse tema de tão importância, Senhor Jesus, que é estudarmos sobre o Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Obrigado pela oportunidade de estudarmos aqui. E que o Senhor nos ajude e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu convido você que está aí em casa, que está nos acompanhando, a pegar a sua Bíblia para nós juntos mergulharmos na Palavra de Deus e estudarmos o tema de hoje, que, como já foi dito aqui, será o tema do último derramamento do Espírito Santo, também conhecido como o tema, nós também conhecemos, né, como chuva serôdia. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa expressão, né, acha uma expressão um pouco diferente, né, um pouco estranha, mas essa expressão chuva serôdia, ela aparece nas Sagradas Escrituras, inclusive mais de uma vez, e na verdade é uma expressão que tem a ver com as estações do ano, com a natureza lá do Oriente Médio, da Palestina. E nós vamos ver hoje aqui o que isso tem a ver, o que as chuvas lá da Palestina, o derramamento do
Santo no fim dos tempos, né? E nós iremos ler alguns textos bíblicos aqui, mas para nós iniciarmos, Diego, eu gostaria que você em casa abrisse sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Será o texto base do nosso estudo. Joel fica ali depois do livro de Oséias, é um livro bem pequenininho, os profetas menores. O capítulo 2 e o versículo 23 é onde tem um dos textos mais conhecidos a respeito desse tema da chuva serôdia. Diz assim, Joel, capítulo 2, versículo 23. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. E aí o versículo 23 diz, eu estava lendo o 22, né? O versículo 23 diz, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então aqui nós vemos duas chuvas, né, que o texto menciona. Uma é chamada aqui de chuva temporã e a outra é chamada de chuva serôdia. De maneira geral, né, trazendo já uma explicação aqui geral para depois nós irmos aprofundando e detalhando, o texto bíblico, o autor bíblico, na verdade, o profeta Joel, inspirado por Deus, ele utiliza exemplos da natureza, do contexto ali da Palestina, do Antigo Oriente Médio, para falar do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E ele fala sobre duas chuvas, né? A chuva temporã e a chuva serôdia. Então nós entendemos que são dois derramamentos do Espírito Santo que caíram, né? Ou cairão. Isso nós vamos ver, né? Se eles já aconteceram ou se tem algum deles que ainda vai acontecer sobre a igreja de Deus. Então nós vamos entender exatamente o que significa a chuva temporã, quando ela aconteceu, e o que significa também a chuva serôdia, quando aconteceu ou quando vai acontecer. Caleb, assim, só para deixar, né, saber se nossos ouvintes realmente entenderam, o pessoal que nos acompanha. Então o profeta, no caso, ele fez uma comparação com esse derramamento do Espírito Santo, comparando com essas duas chuvas, né? Isso, não é isso? Exatamente. Ou seja, seria então dois momentos históricos onde o povo de Deus receberia em abundância, né? Para ser bem claro, em abundância o Espírito Santo de Deus, né? Isso. É importante frisar isso, Diego, falar que é em abundância, porque, ao contrário de que muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo desceu à terra ou foi enviado para o povo de Deus a primeira vez lá no dia de Pentecostes, mas na verdade a gente encontra em todo o Antigo Testamento textos bíblicos que deixam claro que o Espírito de Deus já estava em meio ao povo de Deus, né? E isso fica muito claro quando nós lemos várias passagens bíblicas, inclusive profetas e homens de Deus, que os textos dizem que eles eram cheios do Espírito Santo, né? Foram cheios do Espírito Santo, e entre o povo de Israel também, ali no deserto, fala que o Espírito Santo estava no meio deles. Então, esses derramamentos que nós vamos falar hoje são derramamentos em abundância, que caem sobre todo o povo ali que está buscando, obviamente, né? Nós vamos falar sobre essa questão, mas é um derramamento abundante, né? Isso deve Caleb, deixar agora claro. sim, o profeta usa dois nomes aí que talvez seja um pouco estranho para a gente hoje, né? Isso. Temporã, chuva serôdia. De onde vem esses nomes, né? O porquê? Aliás, o que era essa chuva, melhor dizendo? Muito bem. Então, de onde vêm esses nomes, né? Chuva temporã e chuva serôdia? Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho lá para a Palestina, né? Para a região ali onde hoje é Israel, onde hoje é a Jordânia, né? Que é a Palestina. E entendermos como funcionava a questão das chuvas. Então, ali na região da Palestina, até hoje, obviamente, é dessa forma, você tem basicamente dois períodos chuvosos, né? E esses períodos chuvosos, nesses períodos, tem duas principais chuvas que caem e que tem tudo a ver com a questão da agricultura. A gente sabe que, principalmente na época dos tempos bíblicos, né, as principais atividades econômicas eram o pastoreio, né, a criação de ovelhas, e também, em certa medida, a agricultura. E por ser uma região que não chove muito, na verdade, uma região quase toda formada por desertos, essas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia, eram essenciais para
para o crescimento das sementes e o amadurecimento dessas sementes. Eram duas chuvas que caíam em tempos diferentes. Em tempos diferentes, exatamente. Elas também são encontradas na Bíblia, Diego, com outros nomes. Elas aparecem também, por exemplo, na Bíblia como primeira chuva e última chuva. Aparece também como chuvas da primavera e chuvas do outono. Né? Porque é exatamente isso, né? Aliás, em ordem, né? Chuva do outono e chuva da primavera. É o que nós encontramos, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Vamos lá. Diz assim, ó, Deuteronômio 11, 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Ou seja, elas tinham tempos definidos. As primeiras e as últimas. Em algumas versões fala as chuvas de outono e as chuvas de primavera. Okay. Para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Então essa primeira chuva que caía era a chuva temporã, que era no outono, que no nosso calendário era por volta do mês de outubro, seria por volta do mês de outubro. Então essa primeira chuva que caía, ela tinha o propósito de fazer o grão germinar. Então o grão era lançado na terra e eles aguardavam a chuva temporã, que ela iria fazer, portanto, o grão brotar e germinar. Tem toda uma questão de fé, né, por trás disso aí. Exatamente. Porque ali quando como eles já tinham a noção, né, e já sabiam as estações do ano, eles lançavam o grão na terra, né, faziam o plantio na esperança e na fé que Deus ia prover a chuva para que ali aquele alimento fosse cultivado, né? Exatamente. Então, essa primeira chuva, né, que é a chuva temporã, caiu no outono, servia para germinar, para fazer o grão realmente começar ali o seu crescimento. Já a segunda chuva, que é no final do período chuvoso, é a chuva serôdia, né? Que é a chuva de primavera. E essa chuva, ela no nosso calendário seria por volta do mês de abril. Essa chuva da primavera, ela tem o propósito já de fazer o grão amadurecer e torná-lo pronto para a colheita. Né? Então, essas duas chuvas, elas eram essenciais. Sim. A chuva temporã para fazer o grão germinar e a chuva serôdia no final da estação chuvosa para fazer o grão amadurecer e ficar pronto para ser colhido. Muito certo? Bem, muito bem. Então, é muito interessante, Diego, como que o autor bíblico, né, o profeta Joel, ele usa, né, essa expressão para usar como simbolismo para se referir ao derramamento do Espírito Santo. Certo? E isso a gente encontra esses exemplos na Bíblia Sagrada de maneira completa, né? O escritor bíblico, sempre inspirado por Deus, utiliza elementos da sua própria realidade para trazer uma realidade espiritual, né? Ele parte do conhecido para o desconhecido, né? Isso nós encontramos em toda a Escritura. Mas como que nós podemos saber se realmente esse simbolismo está certo? Essas chuvas se referem ao derramamento do Espírito Santo. Como que nós podemos ter essa certeza? Bom, a primeira questão é que no próprio contexto aqui do livro de Joel, no próprio capítulo 2, ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Veja só o que ele fala aí a partir do versículo 29. Aliás, vou ler a partir do 28, diz assim: E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então você percebe pelo próprio contexto do livro de Joel que ele está falando de um derramar do Espírito Santo. Não é simplesmente uma questão natural, ele não estava falando simplesmente das chuvas ali do Oriente Médio, mas ele estava usando aquilo como um símbolo para falar de um derramamento abundante do Espírito Santo. E é interessante como ele coloca isso para o futuro, né? Ele fala, naqueles dias, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele fala de algumas coisas que irão acontecer, né? E então se ele está falando de um derramamento do Espírito Santo e nós temos duas chuvas, só um detalhe, Diego. A primeira chuva, que era a chuva temporã, era uma chuva um pouco mais amena. A chuva serôdia era uma chuva mais abundante. Era uma chuva que caía em maior medida. Por quê? Porque ela era necessário que houvesse essa chuva mais forte para que o grão de fato amadurecesse e ficasse pronto para ser colhido. Então, só para deixar claro essa questão. Quando que aconteceu, portanto, o derramamento da primeira chuva, que é a chuva temporã? Quando que houve esse primeiro derramado do Espírito Santo? Essa é a pergunta. Acho que agora, já que ficou entendido, né?
Acho que a gente pode agora chamar de derramamento do Espírito Santo, para que nosso ouvinte compreenda, né? Exatamente. Então, e aí, a Bíblia fala ou a história nos mostra um determinado momento onde nós compreendemos que houve o cumprimento dessa profecia? Então, como nós citamos, Diego, nós temos vários textos bíblicos que deixam claro que o Espírito Santo já estava na terra e já atuava no meio do povo de Deus. Mas nós temos uma promessa que foi feita, inclusive, pelo próprio Jesus, de um derramamento abundante do Espírito Santo, né? Foi a primeira promessa de um derramamento abundante do Espírito. E nós encontramos essa promessa lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Muito bem. Abra sua Bíblia em casa, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Jesus ele faz aqui uma promessa para os discípulos pouco antes de partir para o céu, né? Pouco antes de ser assunto aos céus. E os discípulos estavam se sentindo talvez com medo e preocupados porque Jesus iria partir e ia deixá-los só, aparentemente só. Mas Jesus diz o seguinte para eles, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui eu já destaco, Diego, que a gente já estava falando. O Espírito Santo já estava no meio deles. O próprio Jesus disse aqui: vocês já o conhecem porque ele já habita no meio de vós. Verdade. Mas ele será derramado agora em abundância. E onde mais nós encontramos essa promessa? Assim, a importância dessa ênfase, né, que você deu, em que ele já estava entre nós, porque alguns evangélicos mesmo vão dizer que não, né? Algumas pessoas talvez um pouco zelosas pela essa questão do Espírito Santo, né? Acredita que no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia mostra, né? Não. Nós encontramos várias passagens bíblicas, né? Eu não estou lembrado agora que a passagem exata e a referência bíblica, mas lá no livro de Êxodo ou Levítico, falando do povo de Israel no deserto, fala que o Espírito Santo estava no meio deles e habitava no meio deles, né? Isso é interessante. Lá no livro de Gênesis também você vai ter, no versículo 1, do primeiro versículo da Bíblia, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também uma passagem onde Deus diz que acaso estará o meu Espírito para sempre entre os homens, né? Exato. Então, a gente tem muitas evidências, são muitos textos bíblicos, mas não é bem o ponto da noite. Não é bem o tema de hoje, né? Mas é importante deixar isso claro. Mas, Diego, ainda no Novo Testamento, nós encontramos mais uma vez essa promessa sendo repetida, e ela com mais detalhes ainda, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Logo quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, né? Eu acho que aqui nós percebemos uma preocupação muito grande de Jesus em confortar os seus filhos, né? Sim, exatamente. E ele conforta exatamente com essa promessa da descida de um outro Consolador, né? Que era, na verdade, um outro como ele, né? Porque ali você vai ver Jesus, né? Os discípulos já um pouco... Primeiro, a passagem que você mostrou ali a gente lá em João 14 e agora em Atos. Cristo, antes de subir, ele não ia nos deixar aqui órfãos, como ele mesmo disse, né? Exatamente. E só poderia ficar aqui se fosse alguém igual a ele. Para que assim suprisse as nossas necessidades, assim como ele supriu as necessidades daquele povo. Sim, e até se a gente observar a questão da língua original que foi escrita, o texto de João 14, 16, 17, a palavra outro que aparece ali é uma palavra que significa outro não diferente, mas um outro igual. Né? Então, quando Jesus fala, eu enviarei outro Consolador, é um outro como ele, né? Ou seja, é o mesmo Deus, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que seria derramado com abundância. Mas aqui no livro de Atos, nós encontramos Jesus especificando o que eles deveriam fazer, os discípulos, para receberem esse derramado do Espírito Santo. Olha o que diz Atos, capítulo 1, e o versículo 5. Aliás, vou ler a partir do 4, né? Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa era essa, né? A qual disse ele, de mim ouvistes, ou seja, a promessa que ele já tinha feito, porque João, na verdade, batizou com água, estou lendo o verso 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, nós encontramos essa promessa que Jesus faz exatamente logo prestes de ser assunto aos céus.
Então, ele diz o seguinte: vocês devem continuar aguardando aqui em Jerusalém, porque poucos dias depois, né, que eu for assunto aos céus, virá sobre vós o Espírito Santo. Né? E ele fala: assim como vocês, na verdade, foram batizados com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. Muito bem, ou seja, ele estava falando do batismo de João. Então ele deixa claro para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam aqui, porque a promessa que eu fiz a vocês um pouco antes, ela será cumprida dentro de poucos dias. Muito bem, Caleb, muito bem. Então, esse foi o momento exato antes de Cristo subir, né? E aí já vem outra pergunta a você. Quando aconteceu? Muito aconteceu? Bem. Já ou não? Antes de nós respondermos se aconteceu, tem mais um verso, que é aqui o versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus deixa claro que o Espírito Santo seria derramado sobre eles com um propósito, né, que era dar a eles poder para pregar o Evangelho até os confins da terra, né, como o próprio texto bíblico diz. Então, vamos entender exatamente em que momento que isso aconteceu. Quando nós continuamos aqui a leitura do livro de Atos, nós observamos que os discípulos, eles de fato obedeceram à ordem de Jesus, né? Se nós lermos aqui os versículos, a partir do versículo 12 do capítulo 1, ainda do livro de Atos, diz assim: Atos capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: Muito bem. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Ali versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E aí o versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então aqui a gente percebe que os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. E ele falou que eles deveriam permanecer em Jerusalém para receber o Espírito Santo dentro de poucos dias. E de fato, Diego, 10 dias depois que Jesus falou isso, que ele foi assunto aos céus, aconteceu o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Muito bem. Na festa de Pentecostes, né? E a gente até estudou, quem acompanhou a série de Daniel, a questão das festas judaicas. Exatamente 50 dias depois da festa das primícias, acontecia a festa de Pentecostes. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ali nós temos o cumprimento da festa das primícias. Exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós temos a festa de Pentecostes e o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, né? Isso que é incrível. E o cumprimento nós encontramos aqui no capítulo 2 do livro de Atos, né? Que é um dos textos mais conhecidos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então aqui nós encontramos, Diego, o cumprimento das palavras de Jesus. Muito bem. De fato, o que Jesus prometeu, que o Espírito Santo seria derramado em abundância, em dias próximos, aconteceu. Todos eles permaneceram em Jerusalém, unidos e unânimes em oração, e de fato o Espírito Santo foi derramado. O Caleb, aqui a gente tem, eu acho que, né, essa passagem é uma das mais comuns, eu acho, diria assim, mais conhecidas ali no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, onde nós vamos falar aqui, fala de maneira clara desse derramamento, né? Assim, Sim. foi entregue de maneira abundante o Espírito Santo, como já havia na promessa de Jesus, como já havia sido profetizado lá pelo profeta no Antigo Testamento. Só que algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão com relação a isso aqui, né? Alguns acontecimentos que vão ter aqui que são chave para a gente entender o que acontece com uma pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. Eu acho que o ponto é esse. Porque existem algumas interpretações equivocadas do que acontece com uma pessoa quando ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Sim.
nós percebemos, Diego, que Deus não enviou o Espírito Santo em abundância simplesmente por enviar, ou simplesmente para os discípulos sentirem uma sensação diferente, ou entrarem em êxtase, ou viverem uma experiência uma experiência espiritual que eles nunca haviam vivido. Nós percebemos no decorrer do texto que houve um propósito pelo qual o Espírito Santo foi derramado aqui, certo? Um propósito muito claro, inclusive, que nós iremos ver, inclusive, nos versos posteriores. E aqui nós percebemos, inclusive, nos versos que lemos, que fala sobre a questão do dom de línguas, né? Não é o nosso tema hoje, nós não vamos aprofundar nessa questão, mas de maneira bem geral, passando aqui por alto, né, o texto diz que eles receberam, começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. E a palavra línguas que aparece aqui no grego original é simplesmente idiomas. Então, o texto vai dizer que lá, como era a festa de Pentecostes, veja só, era uma festa judaica, pessoas de todas as regiões do mundo, que eram judeus, iam para Jerusalém. Então, ali haviam pessoas da Frígia, da Panfilha, da Ásia Menor, de todas as regiões. E essas pessoas já estavam falando outras línguas, já não estavam mais acostumadas com o hebraico, com o aramaico, que eram as línguas que eram faladas ali. E o texto vai dizer mais à frente que as pessoas começavam a ouvir os discípulos falarem das grandezas de Deus em suas próprias línguas. É aqui que nós encontramos a primeira evidência, né, do dom de línguas, né, que é o dom de idiomas. É você receber de Deus um dom sobrenatural de falar uma língua que você nunca estudou, que você não conhece, para ter um propósito específico. Exatamente. De levar a mensagem e o evangelho para as outras pessoas, que foi o que aconteceu aqui em Atos 2. Muito bem, não tem nada a ver com falar de línguas estranhas ao qual ninguém entende, não é isso? Acho que aí você está tentando deixar bem claro. Sim. E que esse dom, quando ele é entregue por Deus, ele tem um propósito específico. Um propósito específico, exatamente. E como que nós sabemos, Diego, podemos ter a certeza de que esse derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento da primeira chuva, a chuva temporã. Daquela mencionada por Joel. Bom, eu acho que ninguém melhor do que o próprio texto bíblico, o próprio apóstolo Pedro, que estava lá presente, que fez um discurso lindo, né, depois desse evento. O próprio Pedro vai falar pra gente o que foi esse derramamento do Espírito Santo e se foi realmente o cumprimento da profecia. Só para contextualizar, né? Você vai falar, por que Pedro agora precisa explicar para as pessoas, né? Isso. O texto vai dizer aqui, eu vou ler aqui o versículo 12, né, que fala assim: todos estavam atônitos e perplexos e interpelavam uns com os outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão todos embriagados. Então imagina, pessoas que de repente você começa a ouvir um monte de gente falando em línguas que você nunca ouviu. Idiomas que você nunca ouviu. E eles achavam que eles estavam todos bêbados, né? E aí Pedro, de repente, se levanta e vai explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Obviamente, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus trouxe a ele a luz e a revelação de que aquele acontecimento era não só o cumprimento das palavras de Jesus, mas também o cumprimento da profecia de Joel. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 16. 16 mais especificamente. Mais especificamente, exatamente. Vou ler a partir do 14, né, para ficar mais claro. Diz assim, Atos 2:14. Então se levantou Pedro com os 11, né, e erguendo a sua voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, era por volta ali do pingo do meio-dia, não era um momento próprio para isso, né? E aí o versículo 16 diz: mas o que ocorre é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aqui ele faz uma citação, vai transcrever exatamente o que o profeta Joel disse, né? E aqui eu vou ler o primeiro verso, né, só para vocês verem. E ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E aí ele descreve o restante da profecia. E fica muito claro, Diego, que o cumprimento desse derramado do Espírito Santo é o derramamento da primeira chuva, que é o que nós chamamos de chuva temporã. E faz todo sentido, sabe por quê? Porque, como nós estudamos, a chuva temporã, ela tem o propósito de fazer o grão
germinar. Uhum. Né? O grão havia sido lançado na terra, ou seja, o evangelho estava sendo lançado, a igreja cristã estava sendo formada. Então essa primeira chuva, esse primeiro derramamento, ele serviu para fazer a igreja florescer, para fazer a igreja germinar, para dar poder e ousadia aos apóstolos e a todos os crentes que estavam ali, para pregarem o evangelho e fazerem, portanto, a igreja germinar, a igreja florescer. E aí nós encontramos, Diego, um paralelo perfeito entre o significado da chuva temporã e o que aconteceu aqui no episódio do Pentecostes. A primeira chuva, a chuva de germinação do grão, serviu para fazer os primeiros cristãos terem ousadia e poder para pregar o evangelho. E isso, Diego, fica evidente quando nós lemos, inclusive, o versículo 41 do capítulo 2. Porque o versículo 41 vai trazer exatamente o resultado desse derramado do Espírito Santo. Diz assim: então os que lhe aceitaram, depois que Pedro faz o discurso, né? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja só o resultado do poder do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo não foi derramado simplesmente por qualquer motivo. Verdade. Ele não foi derramado simplesmente para os apóstolos sentirem um êxtase momentâneo e depois simplesmente aquilo passar e eles não mais nem lembrarem do que aconteceu. Verdade. O derramado do Espírito Santo, ele tem um propósito. É para dar poder e ousadia para a pregação do Evangelho, principalmente quando a gente fala de chuva temporã e chuva serôdia. E foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo foi derramado, o dom de línguas foi manifestado e o propósito foi o alcance de almas para o reino de Deus. Caleb, agora, só uma pergunta aqui. Algumas denominações vão entender que esse derramamento do Espírito Santo, aliás, vão entender que o Espírito Santo não é a divindade. Alguns pensamentos teológicos equivocados, vou logo adiantando, eles vão dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é uma divindade. Não faz parte da divindade como nós acreditamos, né? E aí eles vão dizer que, não, olha, tá vendo? É um poder que foi dado a Pedro, né? É o poder que foi dado. E eles vão comparar o Espírito Santo com uma espécie de energia. O que você diz sobre isso? Você tem uma opinião? Na verdade, Diego, essa linha teológica, né? Eles geralmente não creem na Trindade, né? Não creem que Deus é um Deus triuno, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em toda a história da Igreja Cristã, a teologia, né, da Trindade, ela é muito bem solidificada nas Escrituras. Nós encontramos muitas passagens bíblicas que deixam muito claro que o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força e uma energia. Ele é um ser pessoal. Inclusive, existem passagens bíblicas que falam que nós devemos ter cuidado para não entristecermos o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é alguém que tem personalidade, que tem sentimentos, que pode ser entristecido. Outras passagens, às vezes eu sou meio ruim de referência bíblica, mas depois eu posso até colocar na descrição as passagens bíblicas do vídeo, que falam que da adoração ao Espírito Santo, para nós adorarmos o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Só um merece adoração, né? E só um merece adoração, exatamente. Então nós encontramos, inclusive, a fórmula batismal que Jesus fala, né, que Jesus apresenta lá em Mateus, ele fala: batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então ele usa a fórmula batismal ali. João 14, que você mencionou, também vai falar sobre... Disse assim, eu vou deixar um outro, né? Que você disse, o outro igual a Jesus. E eu acho que também, a gente pode até ler aqui rapidamente, está em Atos 5. Já estamos no livro de Atos, né, no capítulo 2, do 1 ao versículo 5. Acho que você poderia ler pra gente? Perfeito, essa história é muito bem lembrada, Diego. Diz assim, Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. A Deus. Então, acho que aqui encerra seu assunto, né?
você que nos acompanha neste canal, você que nos acompanha também ao vivo neste momento pela rádio. Se alguém aparecer e te disser que o Espírito Santo de Deus não é uma divindade, não acredite. Isto é uma mentira que não tem fundamento bíblico. A Bíblia vai dizer que nós, inclusive, não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. Ora, se a Bíblia diz que blasfêmia é algo que só pode ser cometido contra Deus, então, como que o Espírito Santo não é Deus? Se nós podemos, existe a possibilidade de blasfemarmos contra Ele, né? Ele recebe adoração, a Bíblia diz que Ele entristece com nossos maus atos, que nós não devemos mentir, como é a situação aqui, ao Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro, muito evidente, de que o Espírito Santo é um ser pessoal e Ele faz parte da divindade. Como acontece a divindade 1 em 3? Esse aí é um dos grandes questionamentos da humanidade, né? Sim. Que nós devemos entender de maneira simples. Deus, ele se declara um, mas em 3. Eu acho que essa é a melhor explicação, né? Sim, a gente sim. faz algumas comparações, às vezes soa até um pouco ridículo, mas serve para nos compreendermos um pouco melhor, né? Assim, às vezes nós comparamos, algumas pessoas comparam com elementos da Terra para explicar melhor essa situação, mas Deus declara que Ele é um só em 3 pessoas. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, é uma realidade que na nossa mente humana limitada nós não conseguimos compreender totalmente, né? Que é o mistério da Trindade, né? Como pode um Deus único ser 3, né? Ao mesmo tempo. Mas é uma verdade, é o que nós chamamos também, Diego, de paradoxo. Né? É o paradoxo, é um dos paradoxos de Deus, né? É a sua coexistência em 3 pessoas. Não é uma contradição, mas é algo que está além da nossa capacidade humana de entendermos perfeitamente. Mas enfim, Diego, e o mais interessante, como nós vimos dizendo, voltando ao tema da chuva serôdia, da chuva temporã, então nós entendemos que esse primeiro derramar do Espírito Santo é o derramamento da chuva temporã. E aí, da mesma forma, Diego, que a chuva temporã caiu para efetuar a germinação do grão, ou seja, para fazer a igreja cristã germinar e dar poder e ousadia para pregar o evangelho, a chuva serôdia também, em algum momento, deve ser derramada. Né? E nós entendemos que essa chuva, ela ainda não foi derramada, certo? Porque, na verdade, voltando aqui para o conceito de o que era a chuva serôdia. A chuva serôdia era a última chuva que caía pouco antes para fazer o grão amadurecer e torná-lo pronto para a colheita, para a ceifa. E por isso nós entendemos que a chuva serôdia, ela será derramada sobre o povo de Deus pouco antes da volta de Jesus. Isso porque a própria Bíblia compara a volta de Jesus como sendo uma colheita, como sendo alguém que vem para fazer a colheita, né, da plantação. Nós encontramos esse simbolismo lá em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá. Vamos abrir? Então, Apocalipse 14. Então nós entendemos já até aqui, Galeb, apenas para pontuar aqui, uma parte da profecia de Joel foi cumprida lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, onde houve toda aquela cena que a gente acabou de ler. Mas resta a segunda parte da profecia, que ela aponta agora sim para o nosso tema principal, eu acho, né, para o tempo do fim. Sim. Em um determinado momento ali do final da história da humanidade, aconteceria novamente um episódio parecido com o de Atos capítulo 2, não é isso? Sim. Algumas igrejas vão chamar de avivamento, né, o último avivamento. A igreja adventista, por exemplo, chama do grande reavivamento, porque a gente entende que já houve outros avivamentos ao longo da história. E aí também essa comparação com o texto de Joel de chuva serôdia, que não é errado nenhum dos termos, nem avivamento, nem reavivamento, nem chuva serôdia. Mas eu acho que o que você está querendo dizer é que agora, no fim dos tempos, haverá um novo reavivamento, um novo derramamento do Espírito Santo. Exatamente. E aí a Bíblia deixa bem claro que o povo de Deus seria capaz de fazer
coisas, maravilhas muito maior do que foram feitas pela igreja primitiva, né? Sim, inclusive trazendo o simbolismo da chuva serôdia, a chuva serôdia era derramada em maior abundância do que a chuva temporã. Então esse segundo derramar do Espírito Santo será dado em maior abundância, maior do que aquele que foi derramado no tempo dos apóstolos no dia de Pentecostes. Quando nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 14, nós vemos uma descrição simbólica a respeito da volta de Jesus. E diz assim o texto: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, ou seja, Jesus vindo como o Rei dos Reis, e na sua mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. E o versículo 16 diz: E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui nós encontramos um simbolismo, Diego, da própria volta de Jesus. E o texto diz que quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma seara madura. E por isso ele vai poder colher e fazer a última colheita, ou seja, a seara, o povo de Deus estará pronto para a volta de Jesus. Muito bem. Então aqui nós já encontramos, Diego, o primeiro aspecto principal e o principal motivo pelo qual essa chuva serôdia será derramada no fim dos tempos. Será uma chuva que será derramada para preparar a igreja, preparar o remanescente de Deus do fim dos tempos para a volta de Jesus. Muito bem. Que notícia maravilhosa. Assim como a igreja primitiva recebeu a chuva temporã, Diego, e ali o evangelho foi germinado, né? A igreja cristã, a igreja primitiva recebeu poder para começar a pregação do evangelho. E o interessante que o texto diz, né, que o evangelho ali foi pregado, né, até os confins da terra. Da mesma forma, aliás, mais abundante ainda será derramada a chuva serôdia no fim dos tempos e tornará o povo de Deus amadurecido e preparado para a vinda do Filho do Homem. Então, esse é o primeiro aspecto. E além disso, Diego, nós também entendemos que a chuva serôdia, esse último derramar do Espírito Santo, que será trago à igreja no fim dos tempos, ele também terá um aspecto importante, porque quando nós analisamos ali os últimos acontecimentos da história, pouco antes da vinda de Jesus, nós encontramos o povo de Deus passando por um momento de extrema angústia, que é uma angústia que é citada lá no livro de Daniel, capítulo 12. Nós já estudamos sobre isso. Daniel, capítulo 12, versículo 1, vai falar de um tempo de angústia como jamais houve na história. Daniel 12, versículo 1 fala assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, como jamais houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse tempo de angústia que nós, inclusive se você quiser entender mais sobre isso, nós temos um programa especial da nossa série sobre Daniel, que nós falamos sobre o tempo de angústia. Será um momento final ali, pouco antes da volta de Jesus, em que o povo de Deus passará por um tempo de provação extrema. E nesse tempo de angústia, o que vai ser essencial para o povo de Deus permanecer firme é a presença do Espírito Santo. E além do tempo de angústia, nós temos também as últimas pragas que estarão caindo sobre a terra, que estão lá descritas em Apocalipse 16. O texto menciona que pouco antes da volta de Jesus, justamente ali próximo, exatamente no tempo de angústia, estará sendo derramadas as 7 últimas pragas nos ímpios, né? E nós entendemos, Diego, que o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, será essencial, não só para preparar o povo de Deus para a volta de Jesus, como também para torná-los capazes de enfrentar o tempo de angústia que passará no fim dos tempos. Caleb, e mais um detalhe. A gente tem que lembrar daquela outra promessa de Cristo, de que a gente também estudou aqui no episódio atrasado, que é sobre a volta de Jesus, né? Sim. A gente falando sobre os sinais da volta de Cristo. E o último sinal antes de Jesus voltar, a Bíblia menciona que é a pregação do evangelho a todo mundo. Em todo mundo. E a gente compreende hoje que isso só é possível com o cumprimento dessa profecia. Exato.
Inclusive, você concorda, né? Nós vemos um paralelo perfeito entre a chuva temporã e a chuva serôdia. Porque no derramamento da chuva temporã, lá em Atos 2, nós lemos que depois que o Espírito Santo foi derramado, o texto diz que o evangelho foi pregado até os confins da terra, né? Ou seja, eles pregaram, eles tiveram ousadia e poder do Espírito Santo para pregar o evangelho. Inclusive, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo até vai corrigir um pouquinho essa questão, eles estavam achando que Jesus já iria voltar ali naquele momento, porque eles acreditavam, não, o evangelho já foi pregado. A todo mundo conhecido, né? A todo mundo que eles conheciam. Então eles achavam que Jesus ia voltar naquele momento. Aí vem o apóstolo Paulo depois e corrigir. Não, olha, não virá esse dia antes que seja revelado o iníquo e tudo mais, né? Vem a grande apostasia do povo de Deus. É verdade. Inclusive ali eles, nessa esperança, e eu digo até assim, pelo anseio pela volta de Cristo tão grande, eles até cometeram uma falha, que foi vender seus bens, né? Vender não, aliás, deram seus bens, deram seus terrenos, viveram de doações depois, porque eles fizeram o certo no momento errado. Eu gosto de pensar assim. Porque eles, como eles acreditavam muito que Cristo voltaria ali, eles simplesmente não havia mais necessidade deles ter posses. Então eles deram às pessoas necessitadas. A Bíblia vai dizer que eles viviam ali do partir do pão e perseveravam na doutrina diariamente, né? Lá em Atos capítulo 2 também, versículo 45. Só que aí depois você vai ver também Paulo mais uma vez preocupado com essa questão, porque Paulo precisou fazer cestas básicas para levar para a igreja de Jerusalém. Pois é. Então assim, foi um ato de fé muito bonito, mas no momento errado. Exatamente. E por isso, nós até fazendo esse paralelo, né, da chuva temporã com a chuva serôdia, nós entendemos que da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado em abundância para que o evangelho fosse pregado no tempo dos apóstolos, ele será necessário também no fim dos tempos para o cumprimento de Mateus capítulo 24, né, e versículo 14, né, que fala que o evangelho será pregado a todas as nações, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Para que esse evangelho seja pregado, é essencial, Diego, um derramamento abundante do Espírito Santo. E aqui eu quero deixar claro mais uma vez, será um derramamento mais abundante do que aquele que foi derramado no tempo dos apóstolos. Pensem comigo, se na época dos apóstolos, nós já lemos no relato bíblico que foi algo tão maravilhoso para a pregação do evangelho em um espaço geográfico que aparentemente nem é tão grande, a Judéia, a Samaria, para eles eram os confins da terra. Imagine para a pregação no tempo do fim a todo mundo. O derramar do Espírito Santo será em grande abundância. E isso será, Diego, o combustível que o povo de Deus precisará para que essa última parte da profecia seja cumprida, o evangelho seja pregado e aí a igreja esteja o quê? Amadurecida. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele verá uma igreja amadurecida e pronta para o receber. Então é assim que nós entendemos, Diego, a questão do derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E aí, Caleb, assim, a gente entra num ponto agora assim, sensível, né? Porque eu compreendo, a partir de tudo que você disse aqui, que é impossível eu ir para o céu se Jesus voltar hoje sem eu estar com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus habitar em mim. Sim. Eu vejo uma impossibilidade do cristão, do crente, do evangélico, do católico, dele ser um cidadão do céu sem o recebimento desse Espírito Santo. Sim. Inclusive, e aí a gente vai entrar nessa questão, né? Inclusive, é uma dúvida que pode surgir. Talvez alguém possa achar o seguinte: então quer dizer que todos aqueles que professam ser cristãos, todos que fazem parte da igreja, que estão ali todos os domingos, todos os sábados na igreja, todos vão receber o Espírito Santo e de repente todos vão receber uma ousadia e vão pregar o evangelho e todo mundo vai para o céu. Será mesmo que todos os que se professam ser cristãos receberão esse derramado do Espírito Santo? Será que lá na igreja de Atos, todo mundo que estava ali, talvez tinha um monte de curiosos ali olhando, né, o que estava acontecendo, será que todo mundo recebeu o derramado do Espírito Santo? É interessante nós sempre entendermos a chuva serôdia à luz da chuva temporã. Quais foram as condições para que a chuva temporã caísse nos discípulos? São essas condições que nós analisamos também para o tempo do fim. Quando nós observamos, Diego, um versículo que a gente já leu, que é Atos 1, versículo 14,
diz que todos eles perseveravam unânimes, o que quer dizer unânimes? Unidos, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. A primeira coisa que a gente percebe, Diego, é que eles estavam unidos. O povo de Deus permaneceu em unidade para receber a promessa do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que, porventura, se acham que são... eu tinha um professor meu que falava que... dizia assim, que a gente não pode ser ilha, né? Porque ilha vive lá isolada sozinho. A gente tem que estar junto com as outras pessoas. Então, aquelas pessoas que acham que podem viver um cristianismo intrigado com as outras pessoas, um cristianismo em que, não, eu não preciso viver em comunidade, não preciso viver junto com ninguém, é só eu e Deus e tem problema com todo mundo, cria confusão com todo mundo. Essas pessoas não receberão o derramar do Espírito Santo, que é a chuva serôdia. Caleb, agora também tem uma contrapartida aí. Algumas pessoas hoje, infelizmente, como pode, eu fico muito indignado com isso, no meio evangélico, tentando se tornar-se exclusivistas com a questão do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Você vê, eu já presenciei pessoas entristecidas porque elas alegavam que algum líder religioso deles considerava que a pessoa só recebe o Espírito Santo quando ela fala em línguas. E aí a pessoa muito entristecida, porque nunca tinha falado em línguas, né? Eu também nunca falei em línguas. E aí ela estava muito entristecida porque na concepção dela e da doutrina que a igreja dela prega, ela só recebe o Espírito Santo quando fala em línguas. O que a Bíblia diz? Bom, nós encontramos inclusive, Diego, no próprio batismo de Jesus, o que acontece ali, né? Quando Jesus é batizado por João Batista, o texto bíblico diz que naquele momento o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E ali era um símbolo do Espírito Santo descendo sobre Jesus. Nós encontramos em outros textos bíblicos a evidência de que ao nós recebermos a Jesus como nosso Salvador, nós somos revestidos com o Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo. Ou seja, não é a evidência de um dom espiritual, seja ele o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, que me faz sentir que eu agora estou recebendo o Espírito Santo. Biblicamente, o Espírito Santo é derramado sobre nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e temos os nossos pecados perdoados. Amém. Agora, existe uma diferença entre receber o Espírito Santo, que eu creio que nós temos o Espírito Santo hoje, e esse último derramar em abundância do Espírito Santo. Possa ser que existam pessoas que que aceitaram a Jesus e que vão viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, mas por não se enquadrarem dentro do que a Bíblia apresenta, não receberão a chuva serôdia, que é esse último derramado do Espírito. Né? E as características nós encontramos quando nós analisamos o derramamento da primeira chuva. Então eles estavam unânimes, unidos, e eles estavam unidos em oração. Então, a chuva serôdia só será derramada sobre aqueles que estiverem em comunhão com Deus através da oração. Não adianta eu simplesmente ficar parado esperando que o Espírito Santo caia sobre mim e me faça fazer algo que eu não faço por minha conta própria, eu mantendo um cristianismo inerte. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos orar e devemos vigiar, que nós devemos... a nossa fé sem obras ela é morta, nós devemos estar em oração, mas devemos estar prontos para agir quando Deus nos pedir. Então, essa era a condição da igreja cristã primitiva. Eles estavam unidos, eles estavam em constante oração e, com certeza, Diego, estavam também pedindo a Deus pelo derramamento do Espírito Santo, pedindo pelo cumprimento daquela promessa. Muito bem, Caleb, e só para completar o que eu estava querendo dizer, né, no final das contas, era que assim, não é como você disse, o falar em uma língua estranha, ou curar, ou profetizar, ou fazer qualquer coisa dessa natureza que evidencia que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo, né? Exatamente. Inclusive, a Bíblia vai chegar a mencionar que o Satanás fará descer fogo do céu, né? Operar grandes sinais e milagres. Então, assim, nós não podemos tomar como critério do derramamento do Espírito Santo um dom específico. Muito menos o de língua ou qualquer outro que seja, né? Essa aí não é a certeza e a evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito de Deus. É sobre isso que eu quero falar.
Exatamente. Inclusive o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, quando ele vai falar sobre a questão do mau uso do dom de línguas, que é aí que está o problema, né, porque hoje em dia utilizam um texto bíblico, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo está corrigindo uma conduta errada da igreja de Corinto, e aí utilizam esse texto para fundamentar a doutrina do dom de línguas e do batismo com o Espírito Santo. E na verdade o apóstolo Paulo está corrigindo uma interpretação errada da igreja de Corinto. E interessante que ele fala assim sobre a questão dos dons espirituais. Ele fala que o Espírito Santo dá a quem quer. Aliás, o Espírito Santo dá como ele quer. Desculpa. Ou seja, não é você achar que você vai ter todos os dons do Espírito e que você manifestar esses dons é a manifestação de que o Espírito Santo está em você. Na verdade, o dom do Espírito Santo ele é dado pelo Espírito. Então, não é eu manifestar um desses dons que vai demonstrar que o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo entrega esses dons da maneira que ele quer. Então, isso fique bem claro, né? Caleb, você estava falando sobre os requisitos, entre aspas, né, do recebimento do Espírito Santo. Exato. Daquele povo que estava em oração, reunidos, em comunhão com Deus. E vivendo um cristianismo ativo e não passivo, né? Esse é o próximo ponto. Eles estavam reunidos, e inclusive o texto de Atos vai dizer, né, que eles viviam uma vida, um cristianismo em que ninguém passava necessidade próximo deles, né? Todos estavam ali reunidos, partiam o pão, estavam sempre em comunhão no partir do pão, na oração, na comunhão, e ninguém passava necessidade. Tem uma passagem de Atos, a mesma que você está falando lá a partir do 42, se não me engano, capítulo 2, 42, onde diz que, eu gosto muito dessa parte, que diz assim: e eles perseveravam unânimes na doutrina. Isso eu acho importante também, né? Exatamente. Que a palavra primeiro perseverar, que eles não desistiram e eles seguiam firmes nas doutrinas que Jesus Cristo havia ensinado. Exato, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, não ache que você vai receber a chuva serôdia de qualquer forma. Não ache que esse último derramado do Espírito Santo será derramado de maneira indistintiva sobre todas as pessoas. Não. Serão aqueles que estarão unânimes em oração e principalmente buscando o derramado do Espírito Santo em suas vidas. E para nós fecharmos, Diego, embora... Ellen White fala sobre o reavivamento, né, que é sobre esse derramamento. Sim. E ela diz que esse reavivamento ele é seguido de reforma. Ela chama reavivamento e reforma. Né, alguns escritores. E o que é reavivamento? É o derramamento do Espírito Santo, como a gente já viu. E o que é a reforma? É a transformação da vida daquela pessoa que recebeu o Espírito de Deus. Inclusive, essa mesma escritora, Ellen White, ela fala que o derramamento da chuva serôdia será proporcional àquilo que nós vamos pedir ao Espírito Santo. Ou seja, aquele que buscar mais irá receber mais do Espírito Santo. Amém. Aquele que buscar menos receberá menos. Ou seja, não é um derramamento indistintivo, como nós vimos falando. Mas, para nós encaminharmos para o final, Diego, eu queria só deixar uma última reflexão, que embora o cumprimento da chuva serôdia tenha um momento assim no quadro escatológico dos eventos finais, existe um momento para o derramamento da chuva serôdia, isso não significa que nós não possamos ter uma certa aplicação pessoal em nossas vidas hoje. Né? O Espírito Santo, ele quer se fazer presente em nossa vida hoje. Ele quer ser abundante em nossa vida hoje. Nós não precisamos esperar pelo cumprimento escatológico da chuva serôdia para acharmos que nós devemos pedir pelo Espírito Santo. Não. Nós devemos pedir hoje. Nós devemos buscar hoje o poder do Espírito Santo em nossas vidas para nos dar ousadia para pregar o Evangelho. Porque, como diz, inclusive essa mesma escritora, Ellen G. White, escritora americana, ela fala que todo servo de Deus nasce no reino de Deus como missionário. E para sermos missionários é necessário termos o Espírito Santo. Então é necessário nós buscarmos hoje, pedirmos hoje. E olha só o que o próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 33, e eu fecho com essa passagem. O próprio Jesus, ele falou que nós devemos pedir pelo Espírito Santo. João 14, versículo 13... inclusive também uma passagem, digo, que as pessoas às vezes também distorcem bastante.
porque acreditam que a gente pode pedir qualquer coisa a Jesus e ele vai dar qualquer coisa pra gente. Desde que seja pedido no nome dele, né? Pois é, né? Esse trecho aí as pessoas às vezes omitem, mas João 14, versículo 13 diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você analisa o contexto, nos versos seguintes, que é o verso 16, que é os versos que nós já lemos, Jesus vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Ou seja, esse pedir ao Pai para que o Pai seja glorificado no Filho tem total relação com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós devemos pedir, clamar a Deus pelo Espírito Santo em nossas vidas, né? E isso é algo que glorifica o Pai. Então não é qualquer coisa. Muitas vezes a gente usa esse texto bíblico para achar que qualquer coisa que a gente peça a Deus, no nome de Jesus, Deus vai nos conceder. Mas será que isso que nós estamos pedindo glorifica o Pai no Filho? Né? No contexto aqui da passagem, Jesus está falando sobre a promessa do Espírito Santo. Então que nós hoje possamos nos agarrar a essa promessa. Você que está em casa, saiba que você pode hoje pedir por um derramar do Espírito Santo em sua vida. E eu não tenho dúvidas que Jesus Cristo irá atender a sua oração, porque ele fez essa promessa. E Jesus Cristo não falha em suas promessas. Outro momento ele chegou a mencionar assim, Caleb, você vai lembrar também, que nós que somos muito maus, se um filho nosso pedirmos um pão, nós por acaso daríamos a ele uma pedra? Aí ele faz o questionamento: quanto mais ao vosso Pai do céu, que é perfeito. De alguma forma, aí ele vai dizer, ele negaria a vocês, com minhas palavras agora, o Espírito Santo, caso vocês pedissem? De maneira nenhuma. Então, o que Jesus estava querendo dizer era que se nós que somos ruins conseguimos dar uma dádiva para uma criança, para um filho nosso, quem dirá Deus negar o Espírito Santo? De maneira nenhuma, Deus jamais faria isso conosco. Essa é uma das grandes promessas bíblicas. É a habitação do Espírito de Deus na nossa pessoa, né? É Deus conosco, literalmente. Sim, sim. E eu vou além, Diego. No momento em que nós estamos vivendo, cada dia que passa nós vivemos dias mais difíceis. E nós nos aproximamos pelos sinais, por aquilo que nós entendemos das profecias, dos últimos acontecimentos da história. Então, se nós quisermos permanecer firmes e de pé diante daquilo que nós ainda iremos enfrentar, é essencial, é fundamental, é necessário que nós tenhamos porção dobrada do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não suportaremos aquilo que está nos esperando, nos aguardando. Nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, devemos clamar a Ele por uma porção do Espírito Santo, para que nós possamos resistir às tentações e resistir àquilo que nos aguarda no fim dos tempos. E sem dúvida alguma, se nós estivermos nesse espírito de oração, de comunhão, clamando a Deus pelo Espírito Santo, nós receberemos a chuva serôdia. Amém. O Evangelho será pregado para todo mundo. Nós estaremos prontos e a igreja de Deus estará madura para ver o seu Senhor voltar nas nuvens dos céus. Esse é o meu desejo e espero que esse também seja o desejo do seu coração. Esse é nosso convite para você, né? Primeiro convite, que você se junte a esse povo, que você faça parte desse povo que vai aguardar o nosso Senhor Jesus aparecer nos céus. E aguardar não de qualquer forma, aguardar sentado ou deitado na nossa caminha, aguardar de forma ativa, com o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida, operando milagres, operando profecias se for o caso, operando todo tipo de sinais, cuidando das pessoas, que nós possamos ser a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra, que nós possamos refletir a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Por meio do poder do Espírito Santo, né, Caleb? Agora, Caleb, antes de terminar, enquanto isso acontece, a Bíblia diz que nesse período, enquanto muitos estarão recebendo o Espírito de Deus em abundância, muitos outros estarão entrando em apostasia. E esse é o nosso próximo tema. Se você que está aqui conosco, nos acompanha até aqui este momento, o tema da semana que vem é o que nós chamamos da grande apostasia, ou também o que, né, a Bíblia vai mencionar outros nomes para isso. Você é nosso convidado a participar desse estudo na próxima semana, toda terça-feira a partir das 8 horas da noite, aqui no programa Hora da Profecia, canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já peço aí para você nesse momento, se você curtiu aqui o que foi, se você aprendeu alguma coisa de nova, você curtiu o vídeo, você compartilhar e por favor se inscreve no canal, que vai ajudar muito o crescimento do canal e principalmente na pregação do Evangelho. Caleb, você ainda tem mais algo a dizer?
Bom, eu gostaria apenas de orar, né, por aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, e que nessa oração você possa, diante de Deus, né, colocar esse pedido, né, que o seu pedido principal seja pelo Espírito Santo em sua vida. Saiba que o Espírito Santo, que Deus está pronto a derramar o Espírito Santo sobre você. Então feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Agradecemos, Jesus, porque somos confortados pelas promessas que nos dão esperança de que mesmo diante das tribulações, que mesmo diante dos dias difíceis que nós vivemos e que ainda iremos viver, nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo estará ao nosso lado. Sabemos, Jesus, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Sabemos que o Espírito Santo habita na vida de cada um de nós. E nesse momento nós rogamos, Senhor, por um derramar abundante do Espírito, que possamos, Senhor Jesus, estar prontos, que possamos estar preparados para o recebimento da chuva serôdia, para que estejamos de pé diante do grande momento de tribulação que viveremos, para que possamos enfrentar, Senhor Jesus, também aquilo que nos aguarda e possamos estar maduros e preparados para ver o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Que o Senhor derrame esse Espírito sobre a vida de cada um e que esse mesmo Espírito convença aqueles que estão nos ouvindo da justiça, da verdade e do juízo e os faça entender que há apenas um Deus que os ama, que morreu na cruz por cada uma delas e que tem vontade de as salvar. Fica conosco e abençoe também o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caleb, muito obrigado você mais uma vez pelos comentários. Muito obrigado na sonoplasta que está aqui, Anael. E muito obrigado principalmente a você que acompanha este canal. Mais uma vez eu peço que compartilhe, se inscreva e deixe o like aí no vídeo. Você é muito bem-vindo aqui. Você pode se tornar um pregador do Evangelho compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Lembre-se que não havendo profecia, o povo se corrompe. Boa noite e tchau, tchau.